Muito prazer, meu jovem. Te agradeço de antemão e meu marido irá recompensá-lo à altura. Não tem de que, senhora. Queira entrar, por favor. Certamente. Entramos no casarão, uma casa linda na época, lugar bem arejado, extremamente limpo. Os criados todos usavam roupas parecidas. O ambiente convidava qualquer um a reconfortar-se. Entrei e logo fomos convidados a recolhermos-nos aos quartos. Alguns empregados abraçaram Maria, que pediu imediatamente um banho para mim. Os quais atenderam prontamente alcançando-me roupas. O quarto de hóspedes era pequeno e muito bem decorado. Tomei um banho e deitei-me, a fim de descansar um pouco ao pedido de Maria. Já mais próximo ao meio-dia, batem à porta. Era o pai dela. Com sua licença. Pois não. Como está, meu jovem rapaz? Melhor agora. Como é seu nome? Me chamo Álvaro Hernandes Apóstrofe. E o senhor? Eu sou o Barão de Guadalupe, mas me chamo Eusébio Ferraz. Iremos almoçar agora e, se o jovem quiser, podemos depois se sentar na varanda e conversar sobre o que aconteceu. De antemão, adianto que estou muito grato por ter ajudado Maria e gostaria de sua companhia. Agradeço, senhor. E seguimos. A mesa ornamentada de louças e talheres de pratas semelhantes aos de minha casa. Os escravos foram servindo a comida farta e muito bem preparada. Tomamos vinhos das safras da própria fazenda e o pai de Maria me perguntou: Você é filho de quem, meu jovem? Eu sou o filho do barão de Vizir. Que honra tê-lo à mesa. Não o conhecemos tão bem, apenas ouvimos falar. Seu pai cuida de assuntos ligados ao governo. Isso. Mas é, se não me engano, associado também a guerras. Sim, certamente, senhor, sim. Meu pai cuida de toda a ala norte do reino e é responsável também por impostos e por recolher verbas. Ah, interessante. Mais adiante, durante a ceia. Papai? Sim, Maria. Desculpe interromper, mas acho não ser tão relevante a origem do rapaz, mas sim o fato de ter me salvado das chamas daquela igreja. Sim, filha, tem razão. E, como de costume, continuamos a comer em silêncio. Minha mãe sempre era quem fazia as orações, de agradecimento pela fartura à mesa. Após almoçar, então sentamo-nos à varanda e aproveitamos a brisa. Mas está um dia lindo, não acham? Perguntou meu pai. Sim, muito. Achei os doces também maravilhosos, respondeu Álvaro. O jovem trabalha com o quê, ou como vive em sua cidade? Bem, senhor, estou estudando ainda e meu pai é quem custeia meus estudos. Ah, sim. O trabalho deve ser assim que me formar. Certo. Me fale mais um pouco do dia do incêndio, meu jovem. Sabe dizer quem cometeu ato tão repugnante? Senhor, naquele dia, eu dormia quando a igreja foi incendiada. Percebendo o perigo daquela situação, fui logo tratando de fugir, sem perceber ao certo o que ocorreu. Certo, continue. No momento das chamas e com a gritaria, e como já conhecia sua filha, pois era irmã devotada à igreja, em um dos corredores de acesso, à porta de trás do convento eu a vi e, sem pestanejar, perguntei se precisava de ajuda. Daí seguimos jornada. Ah, sim. E daí? Daí corremos todos os que conseguiram escapar para as matas virgens próximas à igreja, a fim de alcançar outro lugarejo. Certo. Posso contar, Maria? Conte. Sim, meu pai tem que saber. Fomos raptados, senhor. Como, raptados? Sim, raptados, amarrados e levados a um acampamento de rebeldes. Onde eu fiquei amarrado e Maria trabalhando como uma escrava.
Onde fica esse acampamento? Não sei, papai, não temos noção. E como saíram de lá? Da mesma forma que na igreja, papai. Fomos atacados por outras tribos e fugimos para cá. Certo. Vejo, meu rapaz, que estou endividado em dobro com a sua pessoa, que, com extrema valentia, por 2 vezes salvou nosso anjo. Nunca, senhor, fiz por conhecer e admirar o ser humano que é sua filha. Confesso que achei você abatida filha quando chegou, mas agora, devido à rotina desta narrativa, compreendo. E ali ficamos entre risos e agradecimentos. Maria deitada no colo de sua mãe, eu e Eusébio tomando um licor. Recebi ali o ingresso importante de minha vida. Logo, e como não poderia deixar de ser, fui imaginando que meus dias ali iriam se terminar. Pensei em contar ou não. Fui tão bem aceito, por que não? Enfim, Maria nem acreditou, ele aceitou o pedido de namoro. Mas, que infantil da minha parte, esqueci que em algum momento deveriam querer conhecer meu pai. Fui levando a situação. Maria, agora felicíssima, cantarolava pelos corredores, e eu, sem ser percebido, romanceava nas tardes e noites com sua filha, correndo o risco de ser descoberto e, daí sim, imaginando a ingenuidade de Maria. Ao perguntar-me sobre quando pretendia partir, fui sempre inventando uma desculpa, aproveitando ao máximo a estadia que já era deveras longa. Festas, passeios de charrete, bons empregados, às vezes, seu pai até me convidava a ver as colheitas, eram muito bonitas, abrir aqueles balcões cheios de pilhas de maçãs, laranjas, limões. Muito lindo, uma vida abençoada por Deus, menos a minha. Fui seguindo a vida, corriqueiras vezes, auxiliava nas colheitas com seu pai. Maria muitas vezes se dizia preocupada, pois seu pai, em algum momento saberia de minha situação. E estando eu na qualidade de visita ainda, pois o casamento na verdade só deveria ser consumado com a autorização de meu pai. Continuávamos os afazeres e, durante a noite, deitávamos-nos cedo, pois o trabalho era muito cansativo. Algumas vezes, era solicitado pelo seu pai a ir à cidade comprar algumas guloseimas, as quais não eram produzidas na fazenda. No tocante ao meu passado, tendo sido expulso por meu pai pelas atitudes errôneas de minha parte, não me dava garantia alguma de que poderia aceitar este enlace e, preocupado com essa situação, em uma das tardes, resolvi comentar o assunto. Barão. Sim, meu jovem. Acredito estar na hora de visitar minha família, visto que fui tão bem aceito aqui e da surpresa do senhor ter me cedido estadia, e mantido segredo perante seus familiares do envolvimento meu e de sua filha. Certamente, meu jovem, mantive-o aqui sem alardes e, para muitos, você é apenas um viajante que necessitou de nossa ajuda. Tenho certeza de que retornará com seus pais, a fim de que possamos formalizar as suas intenções. Correto, barão, lhes agradeço. Parto amanhã mesmo, pela manhã. Agradeço meu jovem pela sua postura diante da situação. E pediu aos criados para deixarem o cavalo encilhado e provido de especiarias para a viagem. Obrigado. Retiramo-nos da mesa e Maria me deu um sinal. Fomos ao jardim caminhar e durante o passeio. Álvaro. Como pode querer ir? Sabe o perigo desta decisão? Vejo o que fizeram com a igreja, não acho seguro. Sim, meu amor, tens razão, mas não enfrentar a situação pode gerar problemas à tua família, que mantendo-me aqui poderá sofrer as consequências, pois meu pai é um homem de péssimo gosto para resolver situações. Eu entendo. Minha mãe é uma baronesa e deverá intervir a meu favor, caso precise. E meu pai nada mais quer que vingança o meu sofrimento. No dia seguinte, logo após o café, despedi-me e segui. A trotes lentos do cavalo que mais parecia estar a prever alguma coisa.
Subi sobre o cavalo e fiquei pensando. Que será que houve? Este cavalo nunca foi assim. Muito lentamente fui me afastando, pude ver Maria de longe, acenando e a me atirar beijos. Daí fui seguindo como um viajante sem rumo, entre uma cidadezinha e outra, um lugarejo e outro. Às vezes olhava e pensava. Como um reino tão cheio de riquezas poderia ocultar um povo tão pobre e tão miserável? Pensava em meu íntimo em fazer alguma coisa, mas de que forma? Poucos mantimentos, cavalo velho. E fui de sol em sol. Noites inteiras de frio, até que aportei exatamente diante do castelo mais o lugarejo onde era a casa de meu pai. Fiquei temeroso. Ao chegar, fui me encapuzando, de forma que nem todos pudessem ver meu rosto e passei desapercebido. Já próximo da casa, eu avistei minha mãe, já quase em uma das portas da casa. Sorri e retirei meu capuz e ela, cheia de amor, abraçou-me, dizendo: Não te preocupes, teu pai não está mais aqui. E fitando-a nos olhos, disse: Como? Entre, meu filho, será melhor assim. Meu pai infelizmente havia morrido em uma batalha. Triste mistura de sentimentos, a dor da perda e a alegria de poder estar com Maria. Minha mãe, absorta em lágrimas, soluçava em minha frente e pensei: serei o alicerce desta casa. Mas havia também dois irmãos, que eram Alice, filha que andava principalmente arrumando coisas, e meu irmão, que seguia a vida militar, que era Júlio. Não hesitei em contar, já que minha mãe era minha confidente em minhas aventuras. E não foi minha surpresa ter ficado muito feliz por saber de Maria. Tratou logo de alojar-me, coisas do coração das mães. E fitando-me durante a ceia me disse: Não há pena na morte de seu pai. Fiquei surpreso e disse: Mas a senhora não o amava? Amava sim, meu filho, mas há uma coisa muito clara da vida das mulheres que são seus filhos. Seu pai, tendo expulsado você, abusou da posição que tinha e feriu profundamente meus sentimentos. E em nenhum momento desejei que tal fato ocorresse a seu pai. Mas já não tinha nem paz nem sossego sem saber onde você andava. Triste sim, melancólica jamais. Sou uma mulher forte, meu filho, e seu pai tinha interesse em mantê-lo em cativeiro. Não fosse também a decepção do caso de Dom Gregório, a quem tinha grande estima e apreço. Feriu 2 vezes profundamente meu coração, mesmo após se dar conta do quanto me causou. Insisti em dizer que naquele dia as intenções eram apenas atear fogo na igreja. Que não tinham a intenção de matar todos ali. Os que fugiram nem passam mais por ali. O local que trouxe tamanha alegria e fé para todos nós encontra-se totalmente abandonado. Sim, minha mãe, entendo. E tratei de substituir de certa forma meu pai, que, já ausente, deixou tamanho vazio no coração de minha mãe. Os dias foram passando. Eu, como sempre, me comunicando com Maria quando possível através das cartas que lhe enviava. Em apelos profundos de que guardasse o seu coração, já que ansiava em tê-la como minha esposa. Maria, por sua vez, devolvia com outras cartas em papéis decorativos e cheios de perfumes. E já aí nesse momento e como nunca fui muito dado aos estudos, arranjei um emprego modesto para o filho do barão de Vizir, mas já sem tanta influência e difamado, foi o que consegui. Levantava-me até antes do sol nascer e levava comigo sempre que possível algum alimento que era preparado por minha mãe, esperançosa de que um dia tivesse uma vida melhor. Mesmo estando sob seus cuidados, deveria no mínimo fazer valer o seu nome e sua honra. Seguimos adiante. Naquela época, a viúva de um barão recebia do rei os préstimos pelo ocorrido. Eram somas aviltantes perto do que recebiam alguns. E não hesitei, em certo dia. Minha mãe. Sim, filho. Preciso de sua ajuda. Pode dizer,
meu filho. É referente a Maria. Sim, diga. Gostaria que, se possível, me emprestasse certa quantia em moedas, pois é saudade que me aperta o peito. Certamente, meu filho, amanhã mesmo irei à cidade e devo trazer quantia que o ajudará a rever sua amada. Este era assim o papel dos pais da época, mas tendo vindo meu pai a óbito, não tive uma escolha, recorri a quem com a melhor disposição na causa me ajudaria. E foi assim. Minha mãe me trouxe uma generosa quantia que me possibilitou comprar até mesmo o anel de compromisso desejado ao jovem. Feliz e com o coração cheio de amor, agradeci. E tão logo pude, fui providenciando as coisas para a viagem. Desta vez, precavi-me de pedir se poderia me ceder uma carruagem, a qual era de costume ficar à disposição das viúvas de barões, viscondes, condes, marqueses, duqueses, príncipes, e dos reis. E também em casos de viagens ou viúvos e de baronesas, viscondessas, condessas, marquesas, duquesas, princesas e rainhas. E mercadores, banqueiros, e joalheiros da época. Então minha mãe solicitou uma, junto a um criado das nossas fazendas. E seguimos viagem. Viajamos durante dias a fio até chegarmos novamente à casa do barão. Lá chegando, não poderia ser diferente, lá estava ela, sorridente de braços abertos. O barão imediatamente nos acolheu e sua esposa agradeceu-me o retorno. Ao sentar-me ao meio-dia. Como foi de viagem, meu rapaz? Muito agradável, senhora. Ficamos apreensivos com a notícia referente a seu pai. Agradeço os sentimentos. Coisa muito triste, meu jovem, sua mãe deve estar muito abalada. Certamente, senhora, muito. Mas estamos certos de que seu pai não seria contra. Certamente que não, e por isso mesmo. E como pretende levar adiante os preparativos e a festa? Temos que ver, senhora, ainda não providenciei nada. Mas seria bom, já que Maria já andou espalhando a notícia, e agora já não temos como esconder o fato. Certamente que não irei me demorar nem na estadia nem nos preparativos. E Maria apertou minha mão debaixo da toalha. Fiquei mais tranquilo. E o pai dela disse: é fato muito doloroso a morte de seu pai, porém foi banhado na honra de poucos que defendem seu país. Certo que sim, senhor. E ficamos ali entre lembranças do passado. Depois, após nos levantarmos como de costume, seguimos a varanda para receber o bálsamo da brisa ao calor daquela tarde. Logo e sem delongas abaixei-me na frente de Maria e, pondo minha mão no bolso, disse em voz alta: Maria, aceita este anel como símbolo do nosso amor e nossa união? Era um anel solitário de brilhante. Ela, chorando, aceitou. Um momento muito feliz aquele, sem visão alguma do tempo que pode alterar todas as coisas. Levantei-me com o coração transbordando e estranhando algo no olhar de Maria. Parecia evitar meus olhares. Pensei, que estranho, devia estar brilhando. E a fim de que todos não percebessem o meu infortúnio, continuei entre risos e sorrisos daquela tarde sombria. Ficamos ali. Mais tarde, Maria, para me impressionar, foi ao piano tocar. Sentia-me um dos homens mais felizes do mundo. Não tinha motivos para dúvidas de Maria. Não era nada, eu sempre cismando com algo, verdadeira herança de meu pai. Ficamos ali e, como de costume, a conversar até tarde na varanda. Perguntei: Maria. Sim. Está bem? Me parece um pouco triste. Não, querido, não é nada, estou um pouco cansada. Rica, porém, desprovida dos sentimentos que são uma bússola na vida de qualquer criatura, Maria ainda infantil nas responsabilidades da vida. Na ausência de Álvaro, já o havia substituído por outro romance.
E agora o que dizer a um jovem com tamanho sentimento, e estando ela já na condição de uma noiva? Omitia os sentimentos e os substituía de tal forma que, seria impossível medi-los daqui para frente, e correndo o risco da frieza e do egoísmo, amigo fiel dos vícios e dos desequilíbrios humanos. Faltou com a verdade em relação ao que sentia e, ao que via acontecer, sentiu-se amada por dois homens, sem saber até mesmo se isso significava algo em sua vida. Continuou ali ludibriando e inventando estar com dor de cabeça, pediu para ir dormir, fingindo assim e evitando outras interrogativas do rapaz, que foi ao seu aposento e despediu-se com um beijo, desejando-lhe uma boa noite. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No dia seguinte. Bom dia a todos. Como passaram a noite? Bem, Álvaro, muito bem, disse a mãe. Maria permaneceu em silêncio. Fiquei surpreso, mas mantive a classe. O pai já estava em suas tarefas diárias. Agradeço a estadia. Não há de que, meu jovem. Conversamos um pouco e, entre risos e abraços, eu e Maria parecíamos bem. Tratamos de observar o andamento das tarefas dos escravos. E, caminhando, fomos entre pés de maçãs, e perguntei: quando acha que deveria ser a festa, Maria? Não sei, querido, poderia ser no mês das flores, na primavera. Sim, seria lindo. E continuamos ali entre as pastagens. Ela me disse: sei o quanto se esforçou para que eu ficasse feliz, e tenho certeza de que se esforçaria para me dar uma boa vida. Certamente que sim. E retornamos a casa. No caminho. Claro que não temos experiência em casamento, mas, com a ajuda de minha mãe, não será difícil organizar os preparativos. E fiquei tranquilo, tudo saindo como eu gostaria. E escravo de minha mãe, Álvaro tratou de fazer alguns amigos ali. Pois ele tinha facilidade com eles. Fomos seguindo os dias e, para minha surpresa, certa manhã, a mãe de Maria não desceu como de costume para o café. Ficamos apreensivos e perguntei: onde está sua mãe? Não sei, disse Maria, ela estava em seu quarto e ardia em febre. Logo subimos e, após a constatação da situação, tratei de pedir a um dos escravos que fosse chamar o marido. O barão retornou mais que depressa e, sem pestanejar, perguntou: onde está ela? Falei: no seu quarto com uma das criadas. O barão prontamente subiu e, ao atestar o problema que fora narrado pela escrava, tratou de chamar rapidamente o médico. Que, após longas horas, nos deu a notícia. Ela encontrava-se acamada e necessitava de cuidados especiais, até mesmo de uma cuidadora. Tratamos de providenciar tudo, e o barão perguntou: quais são as chances do problema? Não sabemos, disse o médico. Parece uma baixa repentina da pressão arterial devido a algum problema nos rins. Certo. E o que devemos fazer? Dar os medicamentos e aguardar que ela melhore, pois, em casos desses, não são raros possíveis ataques. Certo. Procurem manter o quarto aquecido, evitem alimentação pesada, tratem de lhe dar sopas ou caldos que será melhor. E daí aguardemos que melhore. O pai seguiu a uma das janelas, apreensivo. Maria, como de costume, aproximou-se, o abraçou, garantindo que nada de pior poderia acontecer, pois o doutor era um dos melhores da época. Fitou-me como que com vergonha e saiu pela porta. Os dias foram passando e nada, o quadro permanecia estático, febres, batimentos cardíacos fracos. O médico, todo dia pela manhã, dando toda a assistência possível. Maria, entre choros e rebeldias, achando que não estava receitando os remédios certos. O pai já sem muita esperança. E foi quando ouvimos gritos da escrava,
Era uma das mais antigas da fazenda, aos prantos. Quando ela iria ministrar os remédios recomendados pelo médico, encontrou-a transpassada. Entre choros e gritos de Maria, que culpava os médicos em toda a retórica. Tentei acalmá-la e, tendo passado recentemente por tal situação, quis de alguma forma consolá-la e pedi o silêncio que imaginei confortar os corações ali. Ela atendeu minhas prerrogativas. Ficamos ali um pouco e descemos para a sala. A cuidadora então tratou de providenciar o escapulo. Triste momento este. O pai não saiu de lá em momento algum, somente após a insistência da escrava, que pediu respeito, aos prantos. Pedindo que a deixasse pela última vez a arrumar a senhora, que a ajudou a criar seus filhos e netos. O pai então desceu e me pediu para ir com ele à prefeitura, a fim de providenciar o caixão. Fomos à cidade enquanto Maria chorava, trancada em seu quarto. Que, em meio aos gritos e choro, pude entender que gritava: vida maldita! Maldita vida! Entre pensamentos confusos de amor e ódio. Compramos tudo. O pai foi abraçado por muitos, inclusive o prefeito, que ofereceu ajuda física para qualquer momento. E seguimos com o caixão, puxado dentro de uma carroça da fazenda. Lá chegando, e a notícia tendo já se espalhado, sabíamos que o enterro aconteceria no dia seguinte. A jovem estava sem comer, e pedimos a Maria que pelo menos tomasse uma tina de leite ou uma xícara. Pensei. Tenho que fazer algo e o pai concordou, pediu-me. Fale com ela, estão todos ressabiados, peça que tente ficar em silêncio, certo? Fui conversando e, depois de alguns copos com água e açúcar, ela foi se acalmando. No dia seguinte, o padre da paróquia não tardou a chegar, fazendo todos os discursos e orações possíveis naquela hora. E daí seguimos em caravana até o cemitério. Maria, lá chegando, não largou de meu braço. Após todas as cerimônias e agradecimentos em voz alta do barão, retornamos em uma pequena charrete da fazenda. A carruagem foi evitada pois achei que não deveria querer ostentar posição, que poderia ofender alguns naquele momento. Retornamos. Maria foi direto para o seu quarto. Eu, por fim, fiquei ali na sala junto do pai, desconsolado, que me disse: sabe, meu jovem rapaz, são incríveis as coincidências da vida. Ontem ainda minha esposa que estava eu achei tê-la por toda a vida. Aceita um uísque? Aceito, senhor. Não sei o que dizer. Não tem problema, nada que você dissesse poderia abrasar o vazio que tenho, e uma sensação de impotência, vil e sem nenhuma reserva sentimental. É como olhar o oceano sem água, somente areia seca. Imaginei pelo que passava aquele homem, que disfarçando o choro, me disse: feliz estou por você, Maria. Obrigado. Apenas vai atender a um pedido? Sim, barão. Quero netos, prometa que vai me dar muitos. Sim, barão, prometo. Obrigado, meu jovem, acalmou o meu coração. De nada, senhor, calcei-me de concordar com tudo. Naqueles dias que foram passando, Maria agora sempre triste, nem sempre respondia aos meus anseios, mas, como não queria perdê-la, continuava fazendo de conta que tudo estava bem. E seguimos ali preocupados, pois, sem sua mãe, deveria então ser substituída por uma tia no dia do casamento. E minha mãe então deveria entrar com o tio, ocupando o lugar de meu pai. Imaginamos tudo. Logo deveríamos providenciar os papéis. Em um certo dia, lá pelas tantas, os criados já tinham ido dormir, estávamos eu e Maria na sala. De repente, um tiro. Não pude crer, ouvimos um tiro. Corremos imediatamente, pensando alguém ter invadido a casa. Quando cheguei no quarto do barão,
Virei-me rapidamente para trás e tratei de impedir a entrada de Maria, que chorava compulsivamente. No quarto, o corpo do pai, ensanguentado com um tiro na cabeça. Uma cena de horror de um homem que não aguentou os sentimentos do amor. Abracei Maria, que tentava com sua mão alcançar o marco da porta, tentando entrar, e eu a dizer: Deixe de besteira, não deve ver, vai sofrer mais ainda. Ficou furiosa, batendo compulsivamente em meu rosto. Perdoei imediatamente, não a deixando ver a cena. Pedi aos escravos que limpassem o local e que fossem chamar os parentes mais próximos, para providenciar o velório. Que situação! O que dizer a Maria, como convencê-la que o matrimônio era a melhor maneira de se viver, se acabamos de assistir àquela cena? Confiante em Deus, sempre fui, mas Maria nem sequer queria ir a uma igreja. Continuei ali ajudando em tudo, sem interesse algum. No dia seguinte, não imaginei que o barão conhecesse tanta gente, a cidade em peso. Carruagens, carroças, cavalos, charretes e alguns vieram a pé das proximidades. O caixão no mesmo local anterior na sala e, não fosse surpresa, a frase mais repetida era: Coitado, ele não aguentou. O que me parecia fraqueza, e o que eu nunca vi naquele homem, foi fraqueza. Vi inteligência, caráter, sensibilidade e amor. Depois dos preparativos, fomos ao enterro, que ocorreu no entardecer, ao pôr do sol incrivelmente lindo daquele dia. Ao retornar, agora haja visto o ocorrido, fui abordado pelo tio de Maria, que me certificou estar na hora de ir embora. O que contestei imediatamente, dizendo ser noivo de Maria, com o consentimento dos seus pais. E ele me ameaçou e de pronto não tive medo, ouvi e continuei seguindo minha jornada. Agora a jovem Maria não era mais a mesma, sempre triste. Acordava nos horários mais estranhos, próximos do meio-dia, quando não à tarde. Os criados continuavam com os afazeres, tudo como sempre foi, e eu ali tentando ajudar de alguma forma, mas logo fui percebendo que a perda do pai havia abalado muito Maria. Às vezes eu perguntava: Foi algo que fiz, meu amor? E ela sempre a dizer: Não, querido, é a saudade de meu pai e minha mãe. Então ficava mais fácil para mim do que aceitar alguma reprovação sua. Fui permanecendo ali e sempre preocupado com a situação. Maria era mulher de extrema beleza e sensualidade, porém, não tinha trato algum com os empregados, que reclamavam constantemente dos maus tratos, e não fosse a minha surpresa, uma das escravas, cansada de maus tratos, deixou escapar a língua. E me disse: Devia tratar melhor a gente, se não contamos o que a gente sabe. Como assim? Perguntei. Vou contar, seu Álvaro. Dona Maria recebe um moço aqui de vez em quando. Mas não entendi. Que mal tem nisso? Oia, patrão, o senhor que não enxerga. O moço vem só, não, fica lá no quarto. Tô as horas para lhe contar, mas não tinha coragem não. Agradeci e pensei. Como uma vadia. E eu aqui me preocupando, mas em seguida pensei. Mas poderia ser mentira da criada. Devo perguntar-lhe, mais tarde, à mesa. Maria. Sim, Álvaro. Não tem nada que queira me contar para melhor conhecê-la? Não, querido, porque teria. Porque uma das criadas afirmou ter você encontros com um rapaz quando não estou. Ela então se levantou e gritou: Dê-me o nome desta mentirosa, que vai pagar com a própria vida tamanha calúnia. Imediatamente pedi calma e citei. Imaginei que poderia não ser, meu amor. Você não é mulher de se deixar levar às paixões. Se assim fosse, eu mesmo levaria a um duelo em defesa da minha honra. Certamente que sim, Álvaro. Como se chama a criada? De Isa,
mas é mais conhecida como Isalete. Certo, meu amor, tratarei de não a maltratar, apenas queria saber de quem se tratava. Muito me entristece sustentar essa corja de gente desprovida de qualquer condição, sem pai, sem mãe, uns bárbaros. E continuamos a ceia. No dia seguinte, Maria pediu-me que fosse até a cidade para comprar algumas coisas. E fitou-me até o desaparecer da charrete. E logo. Chamem Isalete agora. Os criados, surpresos, a trouxeram. Saiam todos. Olá. Bom dia, senhora. Acha mesmo, negra cretina, queria estragar o meu relacionamento. Certa de que sim. Não? Tola. Eu tenho muito mais esperteza do que imagina. Vai ficar a pão e água daqui para frente, e não se senta nem em cadeiras, faz seu trabalho e se mantenha longe da minha pessoa. Senão vou lançá-la ao canil de cachorros, estúpida. E olhando para a porta, chamou um de seus capatazes e disse: sem comida boa e nem as pagas, nem a favores de outros, somente pão e água. E se eu souber que a ajudaram em qualquer coisa, irão me pagar. E continuou ali determinando outras tarefas da casa. Isalete saiu de cabeça baixa, sem dizer nada. Um dos escravos era Juvêncio, que tinha coração muito bom, e lhe disse: tenha calma, Isalete, ela está nervosa, e com certeza preocupada com seu relacionamento atual. Com o passar do tempo, há de se esquecer e, quem sabe, lhe perdoar. Por enquanto, siga as regras, evitando assim maiores problemas, entende? Sim, Juvêncio, obrigada. Mas falei o que falei porque ela já me humilha há muito tempo. Entendo, mas siga meus conselhos. A senhora passou momentos muito difíceis com a morte de seu pai e sua mãe. E continuaram ali a conversar. A patroa, como era de costume, após determinar as tarefas da fazenda, se recolhia na varanda a observar as magníficas plantações de seu pai. Senhor Álvaro, sem demora, retornou em uma charrete e pediu meu auxílio. Juvêncio. Ajude-me a retirar o que está na charrete. Bom dia, senhor. Bom dia, Juvêncio. Como tem passado? Bem, e o senhor? Muito bem. E retiramos dali algumas especiarias, tipo salames, queijos, vinhos de excelente qualidade, champanhes, doces de tipo marmeladas, que eram os preferidos da época. Havia também os pacotes de fumos com sabores e os palheiros de que o patrão gostava muito. De pronto fiquei observando e notei que algo estava incomodando. E perguntei: está bem mesmo, patrão? Parece meio cansado. Um pouco, sim, Juvêncio, temos uma jornada bem acirrada, e os últimos acontecimentos me abateram muito. Preciso resolver minha situação com a família de sua patroa, que acha que estou aqui somente para desfrutar o que muitos deles ajudaram a construir. Entendo, mas patrão, a região aqui é toda assim. Se o senhor não se casa, eles vêm aqui e retiram o senhor, desculpe dizer. Imagina, Juvêncio, sei bem como são essas coisas, e não tenho interesse em ofender a honra de ninguém. E sai pensando. É um bom homem, coitado, nem sabe do romance da patroa. Do qual Isalete estava certa, e segui trabalhando sem lhe dizer nada. Era incrível como um homem tão inteligente não havia percebido nada. Dona Maria escondeu-lhe muito bem. Durante a noite, no jantar. Como foi seu dia, Álvaro? Bem, muito trabalho. Estive na cozinha e gostei muito das compras desta vez, não esqueceu de nada. Sim, já estou acostumado à rotina das compras. Vejo que sim. Entrou na sala Isalete e colocou uma sopeira sobre a mesa. Trocaram discretos olhares, ela e o patrão,
que não hesitou em perguntar. Aconteceu alguma coisa, Isalete? Não, senhor, nada, não. E se retirou rapidamente, o que chamou mais ainda a atenção do patrão, que continuou comendo e logo perguntou: o que houve com ela, Maria? Não sei, desde que inventou aquela mentira está assim. Acredito que está arrependida por mentir. Mas no mais, parece bem. Não acha? Sim, parece, respondi-lhe com uma interrogação na minha cabeça. O que será que teria acontecido àquela escrava? Sempre sorridente e agora assustada. E terminamos o jantar. Desci no porão para a adega a fim de organizar os vinhos, que era como um trabalho de meu sogro, que já não estava ali. Gratidão a você, que compartilha, que deixa o seu gostei, e o seu comentário nos vídeos. O seu apoio é o meu maior incentivo. Maria seguiu a varanda que, naquele dia, estava com um perfume de flores maravilhoso e uma brisa suave. Depois de meu trabalho, subi para lhe fazer companhia e acendi um charuto. Obrigado, Maria, tenho tido dias maravilhosos aqui. Que bom, meu amor. Verdade. Porém temos que efetivar as questões da nossa união, pois, embora faça poucos dias da morte de seu pai e sei que não há disposição para festas. Sim, querido, o luto aqui é levado muito a sério e seria impossível fazer uma festa agora, já que isso representaria uma ofensa a meus familiares. Sim, também pensei nisso, mas, como já tive problemas com seu tio, estou sendo pressionado. O que fazer então? Aguardar, querido. Após um ano podemos então efetivar nosso enlace. Entendo. Fico triste e respeito os sentimentos de todos. Mas seu tio insiste em ameaças à minha pessoa. Entendo, Álvaro, mas não posso impedi-lo. O que poderia fazer seria escrever uma carta ao comendador para que tome conhecimento do caso. Certo, talvez. Não sei se seria a melhor coisa a fazer. E permanecemos ali, ambos apaixonados e Maria, agora com traços de uma pessoa já sofrida, mas ciente da posição que ocupava, como filha de um barão com tantas terras, e sendo mulher extremamente vaidosa e pode-se dizer luxuriosa, a fim de demonstrar-se dona de todas suas posses, resolveu ocupar seu tempo trocando toda a decoração da casa, que já estava muito velha. E fomos dormir. No dia seguinte. Bom dia, chamei Isalete. Isalete saía do quarto bem cedo e, após o trabalho das roupas da fazenda, costumava ficar ajudando na cozinha e após adentrar a sala. Isalete, quero que me ajude a retirar as cortinas e amanhã mesmo irão chegar costureiras de altíssimo gabarito para refazê-las. Sim, senhora. Pode-se retirar. A propósito. Sim, patroa. Não ouse me comparar a você, pois pessoas que são fofoqueiras são movidas por inveja. Não sou de sua laia e, após as suas fofocas, sentem-se como que comparados a nós. Grande tolice de vocês que não passam de escravos. Sim, senhora, e retirou-se. Maria sentiu-se vingada. Humilhar-lhe pareceu a forma mais tranquila da vingança. A casa foi mudando completamente dia após dia, nem parecia mais a mesma. Cortinas, móveis, tapetes, quadros, tudo ao gosto da patroa, que exagerava um pouco, e não demorou para que seu Álvaro perguntasse em um dia no café da manhã. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Sigo viagem hoje. Que bom poder rever sua mãe. Sim, estou com saudades. Certamente que sim. Minha mãe gostaria que fosse comigo. Sim, entendo, mas sabe que com a morte de meu pai não posso deixar as coisas aqui sozinhas, e visto teu relacionamento com minha família, não posso sair ainda, pois poderiam se apossar da fazenda. Conheço meu tio. Não seria novidade alguma. Entendo, mas deixe perguntar.
Sim. Não entendo muito de decoração, não acha que estamos exagerando um pouco nos gostos? Álvaro, não estamos casados ainda, com a fortuna de meus pais poderia ter gosto muito maior. Não o fiz em respeito à memória de meu pai e minha mãe. Quero apenas mostrar à sociedade local do que sou capaz. E ainda, semana que vem devo começar a reforma do salão de festas, que perpetrará nossa posição social. Pois esta casa em um futuro bem próximo será uma casa de festas, muitas festas. Nossa, pensei, essa mulher nem se parece com a jovem aflita do incêndio, parecia tomada de inspiração sepulcral em seu tom de voz. Confesso que fiquei surpreso e desolado. O que um homem esperaria nessa hora? Doces palavras, talvez até desculpas, pois os gostos já tinham ultrapassado a extravagância, e à medida que fui me tornando cúmplice do processo, achei poder tecer algum comentário a respeito. Terminei com um sorriso pálido e meio sem sentido, e a abracei e beijei, desejando sucesso na empreitada do salão de festas. E segui viagem, agora preocupado. Maria parecia ter perdido o senso do ridículo, para que tudo aquilo. 2 ou 3 mil taças, quando nossa região não comportava tão grandiosas festas. E se assim fosse, de onde viriam todas essas pessoas? Saí com meu cavalo encilhado por Juvencio, que veio se aproximando sempre com aquele sorriso amigo. Bom dia, Juvencio. Maria, ainda dentro do casarão, perguntei. E aí, Juvencio, que achou da nova casa? O patrão. Não imaginava nada disso, sou. Mas tá bom demais, nem o pai da patroa ia sonhar com isso. É só coisa de gente grande. Patrão, nós nem entra lá, só quando ela chama, senão temos sempre na senzala. E gostou, Juvencio? Demais, sou. Que bom. O senhor está meio triste, patrão? Estou, sim, mas deixe para lá, vou só ver minha mãe e retorno. Certo, patrão. Cuide dela para mim, Juvencio. Pode deixar, fico igual a cachorro perto da porta. E à noite, Juvencio? Cuide mais. Vixe, o patrão já tá desconfiado, pode deixar, patrão, promessa que faço pro senhor. Obrigado, Juvencio. E lá vem ela, patrão, com toda a formosura, e pensei. A nega parece uma faroa. Bom dia, Juvencio. Bom dia, sinhá. Fez tudo direitinho. Como a senhora pediu. Certo, obrigado. O milagre veio só, me agradeceu. Era acostumada a me sortar as patas. Então, Álvaro, despedidas são sempre um momento triste. É, sim, mas te amo e isso para mim me basta. Sim, para mim também, meu amor. E despedimos-nos. Segui viagem já em condição muito melhor do que as anteriores, podendo, se quisesse até pegar a carruagem, mas não foi o que fiz, queria mesmo era relembrar os tempos passados e as paisagens. Parti sem delongas. Consegui desta forma matar a saudade de tantos anos vivendo naquele lugar. Minha mãe, como sempre amorosa e solícita, deu boas-vindas e logo me perguntou: como está Maria? Fiquei muito triste com os acontecimentos, principalmente por não poder estar presente. Entendo, minha mãe. Mas aqui sem o meu pai, a senhora está em situação igual à de Maria. Sim, converso com ela através das cartas e tento consolá-la. Gostaria mesmo de conhecê-la. E poderá, sim, minha mãe, poderá, está próxima a data de meu casamento. Que bom, Álvaro. E ficamos ali lembrando das histórias de meu pai, o Barão de Vizir, algumas tristes, outras alegres. E fui descansar naquela noite a pensar. Teria Isalete falado a verdade?
estaria Maria a me esconder algo? Como me casar com esta suspeita? O que diria minha família, em uma sociedade cheia das proibições e estando solteiro e fiel à minha noiva, sendo traído descaradamente por Maria? Em minha mente, um misto de emoções desorganizadas. Era muito tudo aquilo, mas confiando que Juvencio estaria cuidando dela, adormeci. Enquanto isso, Maria, do outro lado daquela região, divertia-se estrondosamente, gargalhando e bebendo seus licores importados, ria-se dos acontecimentos e contava a seu amante as desconfianças de Álvaro. Triste realidade que ainda colocaria no fundo do poço desta mesma existência. O seu amante, jovem rico e abastado da região, aproveitava-se do que qualquer mulher lhe oferecia e, como todo bom amante, colecionava presentes que lhe davam as mulheres da época. Maria, iludida, de certa forma envolvida, alimentava-se das ilusões do momento, sem se preocupar com nada. E durante noites a fio, desta vez, escondendo melhor o rapaz, preocupada com as fofocas da escrava, o mesmo pulava escondido à janela de seu quarto, já em altas horas. E assim foram envolvendo-se a cada dia. Noite sim, noite não. Já estava próximo o retorno de Álvaro que, após entrar em contato, não havia recebido nenhuma carta de Maria. E preocupado retornou. Maria o recebeu como se nada tivesse acontecido. Após o retorno, resolveu ir ao encontro do escravo Juvencio, que já considerava como um amigo. Bom dia, Juvencio. Bom dia, patrão. Como foi de viagem? Muito bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E você ficou bem por esses dias? Sim, patrão. E sem rodeios lhe perguntei. Algum movimento diferente na fazenda? Notou alguma coisa acontecendo? E Juvencio já como um amigo me disse. Patrão, eu vivo aqui desde a minha infância, aqui não vejo nada, senhor, só meu trabalho. Sim, entendo, Juvencio, e lá fui eu para dentro do casarão. Decidi descer então para a adega, a fim de organizar melhor algumas coisas. Logo que entrei, fiquei surpreso. Cadeiras fora do lugar, copos com bebidas. Logo vi que alguém havia esquecido de organizar o local. E sendo a adega lugar de difícil acesso, em que a chave ficava somente comigo e com Maria, subitamente subi as escadas e a chamei, repetidas vezes. Maria. Maria. Ela apareceu de camisola, linda como sempre. Bom dia. O que foi, Álvaro? O que foi? Se alcoizou enquanto saí. E ela se deu conta de que havia exagerado e esquecido então os copos na mesa, da noite anterior. Ah, sim. Bebi um pouco. Um pouco. 3 garrafas de uísque. Você não bebe este tipo de bebida. E Maria rapidamente. Sim, não bebo, mas espero você sem notícias. Me obriguei a beber e depois de experimentar, acabei gostando e bebi durante dias. O que é toda esta sujeira que está aí? E eu, como sempre, o coração envolvido por aquela bela mulher, mais uma vez acreditei. Cheguei até a achar que estava tendo uma crise de ciúmes tolo, e pedi desculpas por desconfiar. E ela aceitou. Evitei ao máximo aquele assunto, pois, traído já pela matemática, fiquei a pensar. Alguém beber durante dias não teria gerado apenas 2 copos sobre a mesa. Aqueles 2 copos perturbaram meu sono durante dias. Sempre a mesma imagem e, o que mais me intrigava, um copo vazio e o outro pela metade. E ficava pensando. Um homem teria tomado todo o uísque, uma mulher de boa índole teria deixado meio copo. Dúvidas, não. Agora certezas, claro, ela deve estar se encontrando com alguém, mas será que devo acreditar em meu coração apaixonado? E nada fiz.
Entre idas e vindas à fazenda, notei algo estranho. Em minhas chegadas e saídas, os escravos estavam sempre agitados. Pensei. Deve ser porque, como não me casei, não sou o patrão aqui. E já emocionalmente envolvido com os escravos e tudo ali, resolvi cobrar Maria sobre o casamento. Uma bela manhã. Bom dia, Maria. Bom dia, meu amor. Como passou a noite? Bem. E como estão os preparativos para o casório? Bem, Álvaro, hoje mesmo acerto ainda algumas encomendas dos doces que são tradição nossa. Certo. E no mais, está segura de se casar comigo? Muito, marido, sem dúvidas. E ouvi tudo hipnotizado por ela. Isso é dado importante a dizer, como que hipnotizado pela beleza dela, que falava metaforicamente aos meus olhos e ouvidos o tempo todo. Só agora entendo os homens. É incrível o que alguma mulher é capaz de fazer com sua beleza. Como na história de Sansão e Dalila. Hoje sei que naquele momento faria todos os seus desejos, absolutamente todos. E fomos seguindo a vida. E agora já se aproximava a data dos festejos. O salão de festas estava incrível. Após toda a reforma e a contento de Maria, que cuidava incessantemente dos preparativos. O dia escolhido foi o aniversário de casamento de seus pais. O salão estava magnífico. Com a morte de seu pai e mãe, uma tia e um tio fizeram os papéis dos pais. Tudo lindo, tudo decorado. Era de costume pedir aos escravos que assassem no forno a lenha 2 porcos, um casal. Representação da época, os escravos cuidaram de tudo. As flores, os bordados, toalhas, jogos de louças, guardanapos, tudo em dourado e branco. Maria acordou bem cedo, a fim de providenciar toda a beleza de uma noiva. Bebidas prontas, as senhoras com seus vestidos e plumas, os homens como sempre discretamente posicionados. Cerimônia celebrada pelo pároco da cidade. Tendo absolutamente tudo com nossas iniciais bordadas, A, I, M, enfim, um banquete de boas-vindas. O horário marcado era às 19 horas. E lá fiquei aguardando, tal qual aproximou-se o horário, lá estava ela. Linda, uma verdadeira princesa, cabelos longos cacheados com uma linda coroa de flores, com suas mini rosas amarelas e brancas, um discreto buquê nas mãos, vindo com seu tio e, em sua frente, vinham 2 lindos anjinhos, um casal de crianças, carregando uma cestinha com as alianças nas mãos. Delicadamente embriagados de sorrisos, foram se aproximando, eu não tenho como descrever a emoção deste momento. Enfim consumamos o ato. E muito felizes, realizamos aquilo que para nós era um sonho. Cumprimentados por todos, seguimos então ao salão de festas. Brindamos a felicidade e o amor que nos uniu. Agora, já como seu marido, assumi praticamente tudo o que envolvia as tarefas da fazenda e tive acesso a todas as contas referentes àquela situação. Nenhum gasto daquele momento nos preocupou. Vista nossa felicidade, que era contaminante, até os escravos percebiam. E Juvencio me disse: Olha, patrão, nunca vi o senhor assim, cantando igual um passarinho. É felicidade, Juvencio, é felicidade. Os dias foram passando, minha mãe, que já estava há dias conosco, resolveu retornar aos afazeres, agradecendo a hospedagem, e continuei administrando as fazendas e as colheitas. Que era trabalho árduo que eu já dominava plenamente. Tudo estava maravilhoso para dizer a verdade, Maria, agora aprendendo a cozinhar, a meu pedido, com uma cozinheira. Fazia pequenas porções de doces, que eram maravilhosos. Os escravos da época sabiam as suas lidas, e também as faziam, mas era comum às mulheres para agradar os maridos ensaiarem novidades gastronômicas.
Nossa vida era muito boa. Trabalhávamos, passeávamos e viajávamos. Maria, agora já com sintomas de gravidez, decidimos ir ao médico, que atendia no centro da cidade. Lá chegando, constatou que estava realmente grávida. Ficamos muito contentes, retornamos em uma charrete, dando risadas e Juvencio rindo junto. Alegria imensa que nos desnudou. Voltamos muito felizes e Maria, como de costume, procurou saber se era um menino ou menina. Como não havia como saber, ficou perguntando às escravas. E uma delas lhes disse: Sim, tem uma irmã nossa que é parteira da senzala que cura crianças e sabe dizer se é um menino ou uma menina. Maria ficou felicíssima, apesar de seu ceticismo, resolveu chamar a negra. E sentou-se, aguardando na varanda. Com licença. Entre, Juvencio. Bom dia, Sinhá. Bom dia, como é seu nome, jovem? Me chamo Anastácia. Você que faz os partos? Sim, senhora. Como pode saber se alguém espera um menino ou menina? Aprendi com minha avó. Certo. E olhando para mim, o que pode dizer com suas feitiçarias? Senhora teria que examiná-la. Certo, retorne ao final da tarde, então. E assim foi. No final da tarde a escrava retornou aos aposentos. Após os exames. Senhora. Sim. É um menino. Que alegria para nós, um varão. Álvaro agradeceu o atendimento e guardou estima por aquela escrava. Os dias foram passando, Maria já com os transtornos típicos dos períodos de gravidez. E após 9 meses realmente se confirmou a previsão da jovem. Era um menino lindo, saudável e Maria, envolvida pelos atos maternos, me disse: Que bom, mais uma realização em nossas vidas. Com certeza, Maria, ele será a continuação de nosso nome. E assim fomos vivendo nossas vidas, despreocupados com o amanhã já que a situação privilegiada que tínhamos nos permitia. Maria sempre atendia meus pedidos em relação àquele que seria nosso herdeiro. Muitos de nós nos esquecemos do valor que envolve estes momentos que são um presente de Deus em nossas vidas. Maria, cumprindo belicamente o ofício de mãe, agradecido a ela, permaneci. Após alguns anos. Certo dia, não muito tarde, a encontrei chorando na varanda, e como não poderia deixar de ser, preocupei-me e perguntei: O que houve, Maria? Nada, Álvaro. Como nada? Você está chorando? Sim, estou. Por quê? Porque no fundo sonhei em ter uma menina. E não consigo, e nem esquecer o rostinho daquela que abortei. Sim, entendo. Tenhamos paciência, podemos providenciar isso. Certo, vou tentar. Faz dias que quero lhe falar. Falar o quê, Maria? O que estive pensando, posso engravidar novamente? Certo que sim. Tem saúde para isso e nosso pequeno Júlio já está grande. Sim, mas não gostaria de ter outro menino. Sim, mas como poderemos ter certeza? Me disse a parteira que mesmo em poucos dias de gestação dá para saber se é um varão ou não. Como assim? A parteira me disse que no primeiro dia da lua cheia, sempre que for um varão, a barriga da mulher estufa. Ah, sim, e no que isto pode nos ajudar? Posso tentar e se não for uma menina? Anastácia pode me dar um chá, que disse ela que é poderoso para que eu perca a criança. Não. Absolutamente, é nosso filho. Aceitei uma vez e não aceitarei novamente, porque hoje temos um menino que depende de você em sua criação. Certo, entendo, Álvaro. E lá no fundo, Maria, ainda presa às suas vaidades, imaginou um plano derradeiro em sua existência, pensando fazê-lo mesmo sem o consentimento do barão, e,
Já decidida, ficou em silêncio. Obrigada, marido. Que bom ter pensado melhor. Uma vida é dom de Deus. Não temos esse direito sobre ela. Sim. E tratamos então daí para frente de concretizar o sonho de outro filho. Imaginando ter conversado com Maria e ela ter me atendido, permaneci tranquilo. Nosso Júlio já nos bastava, era um garoto lindo, educado, mostrava já nossa cultura. Tantas foram as tentativas e nada, por que motivo, não sei, mas tentávamos meses a fio. E nada, Maria sempre dizendo que não foi desta vez. O que eu não sabia é que, acostumada com a escrava, havia já tirado 3 crianças. Um dia, então resolvi contestá-la. Bom dia, meu amor. Como passou a noite? Bem, Álvaro, foram pequenas dores que já fazem parte de minha idade. Sim, entendo. Posso lhe fazer uma pergunta? Sim, por que não? O que será que houve? Vivemos tentando ter nossa menina. Sim, também não consigo entender, Álvaro. O que diz o médico? Olha, Álvaro, depois dos últimos exames, diz achar que estou tendo dificuldades na minha gestação por alimentação desregrada, saí de lá sem saber. Não acredito que isso tenha alguma coisa a ver comigo. Também acho, Maria. Mas não se preocupe, estou tentando cuidar um pouco melhor, eu acredito que, se tudo der certo, devo engravidar logo. Certo, que bom. E se por acaso for outro rapaz? Perguntou ela. Não tem problema, havemos de aceitá-lo assim como já aceitamos Júlio com todo amor e carinho. Certo. Levantei-me da mesa suspeitando e pensando. Tenho imenso amor por essa mulher. Nossas vidas seguiram seu rumo, até que um dia Maria me pediu para ir às compras, já que o quarto de nosso filho Júlio havia sido modificado. Tentamos então providenciar uma nova decoração a pedido de Maria, que não estava satisfeita com o quarto. Então saí na busca de móveis e outros que pudessem agradá-la. E como a ideia de termos uma filha não saiu de nossas vidas, veio então a boa notícia do médico, que garantiu que Maria estava grávida. Ansioso fui então buscar os caprichos que Maria me pediu. Os itens mais rebuscados, como roupas, cortinas, tapetes, brinquedos, enfeites etc. ficaram por conta de Maria. Eu tratei da parte da reforma do berço e de mais uma cômoda que possuía uma quebradura em uma das gavetas quase imperceptível, mas que já há muito incomodava Maria. E segui viagem pois a distância da casa até o centro da cidade era longa.